Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos, quem fala aqui é o Lauri Santista USA, falando diretamente de Kansas City, bem no meio dos Estados Unidos. O vídeo de hoje vai ser muito importante, principalmente para você que já contratou um advogado de imigração ou está conversando com um escritório de advocacia ou pensa em contratar um. Muito importante, porque eu vou falar aqui, se você vê semelhanças aqui, muito cuidado, consulte um outro advogado para verificar o que está acontecendo, tá? Eu venho avisando, vários vídeos já falei, quer vir legal para os Estados Unidos? Consulte um advogado licenciado para fazer advocacia aqui nos Estados Unidos. Por exemplo, você conversa com um advogado aqui em Kansas, o cara tem que ser licenciado nesse estado aqui, Kansas. Você consulta um em Nova York, então tem que ser um advogado licenciado em Nova York. Se é na Flórida, tem que ser na Flórida e por aí vai, tá? Então preste muita atenção nisso. Vamos ler o que aconteceu e eu vou ler na matéria e vou dando, as minhas opiniões. No início de 2018, uma mulher adiou os tratamentos de câncer para que pudesse pagar a Elvis Harold Hayes mais de $4 mil para resolver seu status de imigração e deixá-la legalmente ficar na Flórida. Ela foi apenas uma das centenas de imigrantes que recorreram a Hayes para obter carteiras de motorista e autorizações de trabalho. Ele se representou como um advogado e pastor filantrópico que aprendeu direito de imigração quando era agente do FBI e que retribuía à comunidade de imigrantes por meio de seu ministério sem fins lucrativos. O cara criou uma entidade, tipo uma igreja, sem fins lucrativos, para dar aquela credibilidade, né? E ainda disse que era FBI. É fogo. Em vez disso, de acordo com promotores do Middle District of Florida, ele estava levando uma vida de fraudes e trapaças, que levaram suas vítimas à ruína financeira e até mesmo causou deportação de algumas. Hayes, de 56 anos, foi condenado a mais de 20 anos de prisão federal nesta segunda-feira passada, depois de ser declarado culpado de dezenas de acusações relacionadas a um esquema sofisticado para enganar imigrantes, arquivando documentos de imigração fraudulentos e interceptando comunicações dos serviços de cidadania e imigração dos Estados Unidos para esconder a fraude, enquanto roubava centenas de milhares de dólares. Eu sei que tem escritórios de advocacia por aí que está fazendo isso, está forjando assinaturas. O cliente não tem a menor ideia que é pilantragem. Isso vai descobrir anos depois, né? Porque aqui as pessoas pensam, aí no Brasil, vocês pensam que aqui a lei é rápida e muito rígida, mas não é bem assim. Mas vamos continuar. Durante anos, Hayes explorou imigrantes vulneráveis em nossa comunidade e usou nosso sistema de imigração para lucro pessoal, disseram os promotores federais em um memorando de condenação na semana passada. Dezenas de vítimas de Hayes falaram em uma audiência de condenação na segunda-feira sobre a dor que ele causou a elas e suas famílias. Carmen Sanches disse que seu filho foi deportado para o México depois de pagar Hayes para garantir o status legal de sua família. E para aqueles que ainda continuam, que é só brasileiro que faz pilantragem, se você se enturmar em outras comunidades, você vai ver que é tudo igual. Quando reclamamos com ele, Hayes disse que iria chamar as autoridades de imigração para virem às nossas casas para nos procurar, disse Sanches. E isso foi relatado no Tampa Bay Times. Jogou as esperanças deles, jogou com a esperança e sentimento deles. Seu esquema vinha acontecendo desde 2016, talvez até um pouquinho mais antes. Mas olha, estamos em 2021, pessoal. Confirmaram que começou pelo menos 2016, disseram os promotores, mas podem ter começado ainda antes. Naquele ano, Hayes, que morava em Brandon, Flórida, começou a anunciar serviços de imigração para comunidades de imigrantes de língua espanhola, próximas à área de Tampa, né, da Baía de Tampa. Ele criou uma organização sem fins lucrativos, a EHR Ministries, para atrair as vítimas para que confiassem nele e não duvidassem dos seus caros serviços, disseram os promotores.
No site do Ministério e na página do Facebook, Hayes descreveu a suposta caridade como uma organização religiosa sem fins lucrativos e uma organização registrada com o governo americano. É um provedor de serviço de imigração certificado. Esse aqui, ele está usando a religião para pegar a credibilidade das pessoas. Mas, cara, tem muitas pessoas que não usam a religião e fazem a mesma pilantragem, né? Hayes também postou fotos de dois... Olha, cara, presta muita atenção nessa parte aqui, cara. Eu já falei sobre isso, não vou citar mais coisas específicas, mas presta atenção. Hayes também postou fotos de 2 diplomas fraudulentos que ele emoldurou na parede. Um falso bacharel em ciências pela Universidade de Bridgeport e um falso diploma em direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Connecticut. De acordo com os e-mails arquivados como prova, nenhuma das escolas tinha registro da formatura de Hayes. Cara, isso aqui parece que foi uma cópia, né? Outras pessoas fazem isso. Quando os imigrantes e suas famílias entraram em contato com Hayes para obter ajuda na condução de seus casos para o status legal, Hayes prometeu obter carteiras de motorista e autorizações de trabalho por cerca de $5.000. Eu vejo isso direto, né? Empresas de advocacia e escritórios de advocacia mostrando, divulgando, conseguimos aqui, como se, carteira de motorista, autorização de trabalho. Mas é através de fraude. Aí quando a casa cair, vão falar que ninguém avisou. Mas em vez de iniciar um processo legal legítimo, ele pediu às vítimas que assinassem formulários em branco. Em seguida, criou pedidos de asilo fraudulentos sem informar os clientes, o que estava dizendo aos funcionários da imigração. E olha, pode até ser que você leu o documento, grandes pessoas não sabem inglês ainda, né? Então confia no advogado, porque você tem que confiar, né? Advogado. Mas mesmo você assinando e tendo a documentação com as informações corretas, esse advogado pode criar um outro papel e falsificar a sua assinatura. Isso é fácil, né? Para um pilantra isso é fácil. Esses formulários que alegavam que seus clientes tinham muito medo de retornar aos seus países de origem, automaticamente iniciavam entrevista e audiência. O governo vai verificar se a sua história é legítima, é correta. Mas eles listou informações de contato imprecisas para que pudesse interceptar todas as comunicações do governo americano e dos tribunais. Quando os imigrantes não compareciam para as entrevistas exigidas e as datas dos tribunais, o processo de remoção era iniciado automaticamente. Se a pessoa não aparece para comprovar a história deles, o governo, cai fora, meu filho, já era, né? Hayes preencheu pelo menos 225 formulários fraudulentos e roubou pelo menos $411 mil, disseram os promotores. Isso aqui é peixe pequeno, hein? Tem pilantra aí que, cara, já pegou mais de milhões. Pelo menos 6 vítimas de Hayes foram deportadas e outras 6 receberão ordens de remoção. Um cliente que é casado com uma cidadã americana pode não conseguir obter status legal por causa da fraude de Hayes. Algumas vítimas clientes já perderam as economias de suas vidas e não há como estimar os prováveis milhares de dólares que cada vítima terá de gastar para tentar desfazer o dano que Hayes infligiu ao seu status de imigração, disseram os promotores em um memorando. Por causa, ou porque demora, por causa dos atrasos no sistema de imigração, a fraude de Hayes não foi detectada por anos e muitos de seus clientes conseguiram obter carteiras de motorista e autorização de trabalho antes que os documentos fraudulentos fossem descobertos pelos funcionários. Muitas dessas suas vítimas passaram anos construindo vidas na Flórida sem perceber que haviam sido roubadas e potencialmente preparadas para serem deportadas. Já falei em vídeos anteriores que parece que está tudo certo. Você pode até conseguir documentação, mas quando o governo vê que foi através de fraude, mesmo que você não tenha atenção, você não sabia, você foi realmente vítima, mesmo assim, você pode ser deportado, perder a sua documentação ou ter que gastar uma fortuna para consertar a pilantragem que fizeram com você. Quando a fraude foi descoberta, muitas das vítimas enfrentavam desespero financeiro e complicações insuperáveis de imigração. Se você não tem mais dinheiro, o cara já pegou toda a sua grana, você está ferrado.
Para os imigrantes vulneráveis que lutam para se firmar em um novo país, a perda repentina de $5 mil pode ser catastrófica, disseram os promotores. Enquanto isso, Reis gastava o dinheiro que arrecadava dos imigrantes em um estilo de vida luxuoso, que incluía roupas de grife, tratamentos de spa, móveis caros e joias caras, disseram os promotores. Ele pagou o aluguel da namorada e deu a ela uma mesada de $500 por mês. Nas fotos, Reis exibia maços de dinheiro que havia coletado de clientes imigrantes. Vocês confiam em caras que ficam ostentando, só porque o cara está ostentando, está mostrando dinheiro dos outros, carro alugado, carro dos outros. Vocês acham que o cara construiu, venceu na vida? Fazendo pilantragem, meu amigo. Quando as vítimas começaram a perceber o engano, o esquema de Reis, ele às vezes ameaçava os clientes. Reis enviava mensagem a amigos se gabando de entregar clientes a autoridades de imigração, aos agentes do ICE. Aqui ele falou: eu relatei um incidente ao ICE e dei os endereços e eles fizeram o resto. Escreveu ele em uma mensagem arquivada como prova no caso. Ensinou eles, os clientes, a não mexer comigo. O ICE invadiu a casa deles e levou todos. Esses pilantras ameaçam, né? Não é novidade. Em outra mensagem, Reis chamou suas vítimas de pedaços de lixo e pessoas estúpidas. Em maio de 2019, uma investigação publicada pela Univision Tampa Bay expôs pela primeira vez o golpe. Foi denunciado em noticiários em 2019, estamos em 2021, tá vendo como demora? Denunciaram o golpe de Reis e isso estimulou uma investigação oficial sobre a prática do advogado impostor. Naquela época, os funcionários de imigração também notaram um padrão nos formulários fabricados por Reis, disseram os promotores. De acordo com os promotores, Reis tinha antecedentes criminais, presta atenção, que incluía 12 condenações por fraude em cheques e instrumentos monetários e 7 condenações por roubo. Ele já havia sido pego assinando cheques sem fundos para comprar uma casa, usando o CPF americano de uma outra pessoa para obter o empréstimo e passando cheques para si mesmo, usando um talão de cheques roubado. A juíza federal Virginia Covington sentenciou na segunda-feira Reis a 20 anos, 9 meses de prisão federal, seguindo de 36 meses de liberdade supervisionada. Quem me acompanha sabe que tem muitas similaridades, muita coisa parecida com certas pessoas que estão aí na comunidade brasileira tirando a sua grana. Estão te ajudando, fazendo seus processos e vai chegar uma hora que a casa vai cair. A pessoa pode conseguir fugir dos Estados Unidos. O dinheiro já deve estar em outras contas fora dos Estados Unidos. E aí vão reclamar, vão falar que brasileiro que é ruim, que ninguém avisou. Pesquisem. Se você conversou com 2, 3 advogados, escritórios diferentes, 2 falaram que não tem como, e o outro fala do nada, não, é fácil, conseguimos. Em 30 dias já fazemos a sua documentação, aí tem coisa. Deixe seu comentário aí e tamo junto. Foi.